Bom dia a todos e a todas pelo vosso interesse neste webinar e no fundo no trabalho que o Pedro e eu desenvolvemos. Este é um estudo que foi publicado em dezembro, portanto em dezembro, no final de 2022. Portanto, foi também um dos temas que foi debatido nas jornadas do Colabor de 2022. Portanto, a nossa ideia agora aqui era, de certa forma, alargarmos um pouco aquilo que é a apresentação pública deste estudo, portanto, quase que inaugurando, penso eu, Catarina, este tipo de formas de comunicação do trabalho, ou dos trabalhos que o Colabor desenvolve com públicos que estejam neles interessados. E já agora aproveitei-me também para dar aqui um obrigado público à Catarina, à Catarina Cruz, por ter estimulado os autores do estudo para participarem nesta iniciativa e por ter organizado e por tê-la organizado. Portanto, o tema do nosso estudo, que está publicado numa das linhas editoriais do Colabor, dos estudos Colabor, intitula-se Os salários em Portugal, padrões de evolução, inflação e desigualdades. Quer dizer, basicamente este estudo tem duas partes fundamentais. Numa delas, nós analisamos a evolução dos salários reais em Portugal, essencialmente na última década. Quer dizer, e as principais preocupações ou interesses de análise que nós a este nível procuramos desenvolver, no fundo, é analisar a forma como os salários evoluíram em termos reais, qual é que foi a sua relação, desta evolução com o crescimento do PIB, analisar, digamos assim, as desigualdades na repartição do rendimento gerado a nível nacional, portanto falando de desigualdades funcionais na repartição do rendimento, perceber também algumas assimetrias relacionadas, assimetrias setoriais associadas à evolução desta remuneração, e depois analisamos com maior detalhe, digamos assim, aquilo que nós chamamos da dentada da inflação verificada, nomeadamente no último ano. Portanto, esta é a primeira parte do estudo. A segunda parte do estudo, no fundo, dedica-se, digamos assim, a uma análise em boa parte exploratória sobre quatro temas que nos interessam, consideramos fundamentais e que queremos desenvolver no futuro. Portanto, em relação aos objetivos deste estudo, em relação à primeira parte já detalhei um pouco aquilo que nós queríamos fazer. Em relação à segunda parte do estudo, no fundo, estas quatro componentes são quais? A primeira tem a ver com uma análise dos padrões de recomposição da estrutura salarial em Portugal, não é? E dos tipos de desigualdades e da forma como as desigualdades têm evoluído, e a este nível procuramos aqui avançar com duas hipóteses explicativas que nos parecem verosímeis para explicar a forma como as desigualdades têm evoluído em Portugal nos últimos 20 anos. O segundo tema que nós aqui desenvolvemos foi no fundo a relação entre, ou melhor, a forma como as desigualdades de género se relacionam com desigualdades que podemos chamar de desigualdades entre trabalhadores de nacionalidades diferentes, e a este nível, no fundo, comparamos aquilo que são os salários
dos trabalhadores de nacionalidade portuguesa com os salários de trabalhadores que têm uma nacionalidade de um dos países dos PALOPs, e portanto aqui o principal interesse de análise no fundo é ver como é que aquilo que na literatura se chamam as desigualdades existenciais, ou seja, desigualdades associadas à forma como nos representamos uns aos outros, não é? Tendo em conta um conjunto de características que podemos chamar biológicas ou naturais, no fundo como é que estas desigualdades, nomeadamente desigualdades salariais, tendem a interagir. Portanto, quando temos em consideração a variável género e a variável nacionalidade. Depois o terceiro tema tem no fundo a ver com a questão da relação entre perfil contratual dos trabalhadores e os seus salários e as desigualdades salariais que estão associadas a esta relação. E o quarto ponto prende-se com a valorização ou desvalorização setorial das habilitações escolares. Aqui uma nota muito breve de contextualização dos dados estatísticos que vamos apresentar. No fundo, nós aqui utilizamos dois conceitos estatísticos essenciais. O primeiro é a remuneração média mensal líquida declarada por trabalhador, e portanto no fundo é um conceito mais abrangente, que no fundo tem como referência a totalidade ou quase totalidade dos trabalhadores por conta de outrem em Portugal. É um indicador que é disponibilizado pelo INE e portanto é esse indicador que nós trabalhamos, nomeadamente a dimensão, a remuneração média mensal líquida declarada por trabalhador regular, portanto a remuneração média mensal líquida regular, não utilizamos aqui o total, porque o total tem a ver relaciona-se também com a questão tem em consideração os subsídios de férias e de Natal e, portanto, quando analisamos isso, tem de facto aqui quando analisamos a evolução mensal, existem picos ao longo do ano, como é natural, e portanto analisamos apenas a componente regular dessa remuneração. Depois o segundo conceito estatístico que utilizamos é o ganho médio mensal e líquido, quer dizer, como porventura vários de vocês sabem, no fundo o conceito de ganho é um conceito, é um indicador compósito, não é? No fundo, no sentido em que resulta da articulação de três tipos de remuneração: a remuneração base, os prémios e os subsídios regulares e as remunerações por trabalho suplementar. Nós, nesta análise, quando analisamos este conceito estatístico, selecionamos apenas os trabalhadores que têm remuneração base completa e trabalham a tempo completo. Pronto. Em relação às fontes, utilizamos aqui os quadros de pessoal, não é? E fizemos análise de microdados desta fonte estatística. Esta é uma fonte estatística que é produzida pelo Gabinete de Estratégia e Planeamento do Ministério do Trabalho e da Segurança Social e de Solidariedade, e depois recorremos a um conjunto de indicadores estatísticos que estão disponíveis na plataforma DataLabor e que são produzidos de forma primária por diferentes fontes. E aproveitando aqui este gancho, eu mostrava-vos agora um pequeno vídeo da apresentação da plataforma DataLabor, sendo que depois passaria a palavra ao Pedro Estevão para ele apresentar os principais resultados da tal primeira parte do nosso estudo. Conhecer a realidade do trabalho em Portugal dava muito trabalho. Esta é a DataLabor, uma plataforma inovadora e interativa de informação estatística e jurídica nas áreas do trabalho, emprego e proteção social, que nasceu para promover e facilitar o acesso ao conhecimento nestas áreas. De forma intuitiva e visualmente apelativa, a DataLabor permite aceder num único local a informação que atualmente se encontra dispersa por várias fontes e em diversos formatos, constituindo a maior base de informação disponível ao público sobre temas de trabalho, emprego e proteção social em Portugal. A DataLabor oferece uma experiência de utilização ímpar, empregando soluções inovadoras de interação e visualização de informação,
e uma navegação ágil que possibilita encontrar rapidamente o que se procura. Na secção Data, é possível consultar um vasto conjunto de dados estatísticos organizados por grandes temas e explorá-los de um modo interativo, seja em formato de gráfico, mapa ou tabela. Grande parte dos indicadores permite efetuar desagregações, seja ao nível territorial, da unidade de medida, da série temporal ou outras características como o sexo, o grupo etário ou atividade económica, que pode facilmente descarregar e partilhar. Na secção Lex, também organizada por grandes temas e subtemas, pode aceder a informação sobre a legislação mais fundamental, jurisprudência associada e respectivos pareceres. Na página principal, consegue ainda simular várias prestações sociais através das calculadoras disponibilizadas e ficar a par dos estudos realizados pela equipa do Colabor. A Data Labor chegou para acelerar a democratização dos dados sobre o trabalho, emprego e proteção social, mas também para colaborar em continuidade com a sociedade civil e com as empresas e organizações públicas e privadas que pretendem fazer mais com os dados existentes. Conheça esta nova plataforma. Vai ver que não dá trabalho nenhum. Então, passaria então a palavra ao Pedro Estevão. Pedro. Olá, Frederico. Olá a todos. Bom dia. Nós vamos, portanto, toda esta primeira parte nasce de uma ideia ou de um princípio de exploração daquilo que era o valor, do que tem sido a evolução do valor real dos salários na última década. E eu pedia só, Frederico, se pudesses passar exatamente a este gráfico. Ou seja, nós vamos começar por falar um pouco da evolução dos salários, pensando aqui salários como um chapéu, um conceito geral, e trabalhando a partir de 3 indicadores. Nós vamos falar do ganho médio mensal, do ganho mediano mensal e da remuneração bruta mensal média por trabalhador. Nesta parte eu vou concentrar-me sobre a remuneração bruta mensal. Vamos contextualizar a sua evolução face à evolução do PIB, falar das assimetrias setoriais na sua evolução e terminar esta parte sobre o surto, com os efeitos do surto inflacionário que estamos a viver desde o início de 2021. Eu pedia sempre, ao longo vamos estar a falar sobretudo de valores reais, tendo em atenção que a base que estamos a utilizar são os preços de 2016. Ora, olhando para este gráfico, nós podemos começar a ver aquilo que é, no fundo, o tema ou a narrativa que vamos aplicar durante esta apresentação. A ideia de que os salários, do que chamamos aqui uma tradução tardia e de crescimento abaixo do valor do PIB, ou seja, uma tendência que tem resultado, depois de um período de estagnação longo, a um crescimento considerável, nomeadamente desde 2018. E esse crescimento tem uma tradução, que podemos ver aqui neste gráfico, ao nível do ganho médio mensal, um crescimento de cerca de 8,9% em termos, ou seja, correspondente em termos reais a 99,71 euros, um crescimento do valor do ganho mediano mensal entre 2017 e 2020 de cerca de 11,9%, e um crescimento do valor da remuneração média mensal em 84,82 euros entre 2017 e 2021, o que significa estarmos a falar de uma valorização real de cerca de 8,2%. E o primeiro ponto que eu gostava de deixar aqui é que este crescimento não é de todo negligenciável, ou seja, é um crescimento importante e é um crescimento importante sobretudo que se pensarmos que vem na sequência de um longo período de estagnação que se viveu após a crise económico-financeira que se inicia com a grande crise financeira internacional em 2007-2008 e que vai atingir Portugal em força a partir de 2010. No entanto, este crescimento vai surgir, requer uma análise mais detalhada e para podermos perceber
a relevância e a consistência desse crescimento. E um primeiro ponto, quase de contextualização, e eu pedi a Frederico se pudesse só avançar, exatamente, é isto mesmo, que temos que olhar é, de facto, estamos a falar de valores médios ou medianos, esquecendo que há uma grande assimetria no tecido económico português. O Frederico falará mais tarde de outros tipos de assimetria, eu aqui queria só concentrar-me na assimetria setorial. Nós podemos ver que, de facto, temos diferenças muito consideráveis, mesmo quando consideramos setores já com alguma importância em termos de emprego, como é o caso, por exemplo, do setor de educação, onde encontramos um valor nominal, aqui só queria concentrar no valor nominal, em 2021, acima dos 2.000 euros de remuneração bruta média mensal, e comparamos com valores para setores muito importantes, como a indústria transformadora ou o comércio, que são consideravelmente mais baixos e que andarão por volta abaixo dos 1.500 euros. Passando só à frente, portanto, vendo logo esta primeira diferença, isto é importante aqui, porquê? Porque isto dá-nos permite-nos pensar um primeiro traço do que foi este crescimento a partir de 2017-18, que é, o crescimento que nós notamos acima, faz sobretudo nos setores que praticavam e praticam salários mais baixos. O que temos aqui é apenas um gráfico que nos que nos relaciona o valor da remuneração média em 2017 e a taxa de crescimento da remuneração média em 2017-2021. E isto traça uma relação inversa. Nós podemos ver taxas de crescimento mais baixas em setores que eles próprios já com valores bastante mais elevados de remuneração média mensal, e vamos encontrar os valores mais elevados de taxa de crescimento da remuneração média em setores que praticavam e praticam salários mais baixos. É o caso, temos aqui vários casos, das atividades administrativas e dos serviços de apoio, temos o caso da indústria transformadora, o caso do turismo do turismo, portanto, da restauração e do alojamento, estes só para terem uma noção, isto, portanto, corresponde às secções da CAI. Temos o caso da agricultura, o caso das atividades de saúde humana e apoio social, ou seja, encontramos uma relação inversa entre o valor, os salários praticados e aquilo que foi a valorização. Isto vai-nos já apontar algo que o Frederico vai desenvolver um bocadinho mais à frente, que é o peso que o aumento do salário mínimo teve nesta evolução, e que é um peso muito, muito, muito substancial. O Frederico desenvolverá isso um bocadinho mais à frente, mas podemos ter já aqui um indício desse efeito. E daqui passamos para esta questão, portanto, em que já identificamos, para outro dado importante, que tem a ver com aquilo que nós chamamos portanto, quando pensamos num crescimento tardio do valor real dos salários, pensamos muito nisto, ou seja, pensamos numa economia que, depois de um período de recessão muito prolongado, no início da década, começou a recuperar. Mas esse efeito de recuperação, que começa em 2014, só se vai começar a sentir de forma sensível para alguns indicadores só em 2017, e para a remuneração bruta, para a remuneração média declarada, só vai ser efetivamente sensível quase a partir de 2019. Portanto, muito depois do início da recuperação económica, é que vamos encontrar uma tradução ao nível do crescimento dos salários. Nós temos depois um período, uma relação. Temos o período de 2020, que é um período, que é um ano completamente atípico por causa das medidas que foram tomadas para responder à pandemia e que implicaram apoios públicos maciços, paragens muito fortes da atividade económica, mas vemos que a tendência já está em declínio em 2021, ou seja, a tendência do dado que tínhamos à época, portanto, quando fizemos estes artigos, em 2021 já estávamos a assistir a um declínio do crescimento dos salários, apesar de uma taxa de crescimento do PIB muito, muito elevada em 2021. Frederico, se puderes passar à frente.
E aqui, e portanto, primeiro ponto desta parte, ou seja, o crescimento é tardio, primeiro ponto. Segundo ponto, ele vai ser um crescimento frágil, um crescimento que vai ser posto em causa, nomeadamente a partir de 2021, com o surto inflacionário. O que temos aqui é um gráfico que nos indica a taxa de variação homóloga da remuneração média declarada entre março de 2015 e setembro de 2022. E o que vemos aqui, no fundo, não é muito diferente do que já tínhamos visto, ou seja, temos até setembro de 2000, até ao final quase de 2018, vamos ter um crescimento que andará próximo da linha vermelha, que é o zero, portanto uma flutuação em torno da linha vermelha, uma tendência de crescimento que se começa a sentir de facto desta variação homóloga que se produz em 2018 e que se vai manter em 2019, 2020, mas o que vamos assistir a partir, que se vê muito claramente aqui, a partir de 2021, é uma quebra abrupta da taxa de variação homóloga, ou seja, da diferença em termos, só para explicar, da diferença do valor em termos reais do salário num mês relativamente ao mesmo mês do ano anterior. E vemos aqui que rapidamente, a partir do segundo trimestre de 2021, esta taxa homóloga começa a decair. E a partir de meados do ano de 2021, o crescimento, esta taxa passa a ser negativa e muito rapidamente atinge valores próximos dos 5% de decréscimo. Nós não incluímos aqui, mas temos já, o INE libertou a semana passada esses dados e podemos ver que já fizemos essa análise e esta tendência de declínio mantém-se inalterada no último trimestre de 2022. Ou seja, estamos a falar de declínios na ordem dos 5% no valor real dos salários em relação aos meses do ano anterior correspondentes. O que é que isto vai significar? Isto vai significar que se nós, este gráfico, um pouco de leitura se calhar um pouco difícil, o que nos vai dizer é que, basicamente, os ganhos que se tinham verificado desde 2018 praticamente desapareceram, ou não praticamente, mas em grande medida já desapareceram, no fundo, consumidos pelo surto inflacionário. Se víamos aqui em fevereiro de 2022, víamos que o valor real da remuneração bruta mensal declarada era já equivalente a 2020, ou seja, tínhamos já um recuo de 2 anos. Em julho de 22, portanto, já no início do verão, o valor da remuneração bruta mensal já tinha recuado para valores de 2019. Esta situação manteve-se em agosto e setembro de 2022, que era a última data para a qual estavam disponíveis dados, quando nós construímos este slide, mas posso-vos dizer que com os dados que o INE libertou a semana passada, o valor já se está a aproximar, o valor do salário, o valor real da remuneração bruta declarada já se está a aproximar dos valores de 2018. E, portanto, para concluir esta parte, eram os 3 pontos que eu vos queria deixar. É um crescimento tardio relativamente à evolução da economia, é um crescimento assimétrico no tecido económico, onde o salário mínimo vai ter um peso explicativo muito forte, ou o crescimento do salário mínimo vai ter um peso muito forte, e é um crescimento frágil, no sentido em que o surto inflacionário que vivemos está muito rapidamente a anular os ganhos que se viveram desde 2018. E esta era a parte que eu concluía. Frederico, passava-te a palavra. Ok, muito bem. Pronto, então, em relação a esta segunda parte, como referi anteriormente, ela basicamente é muito focada sobre uma análise de quatro temas relacionados com a questão das desigualdades salariais em Portugal. Portanto, o primeiro tema tem como objetivo fundamental, no fundo, analisar a forma como a distribuição dos salários evoluiu em Portugal neste milénio, e
no fundo, procurarmos pelo menos avançar com algumas, nomeadamente com 2 hipóteses explicativas, para compreendermos a forma como a distribuição dos salários, evoluiu. Pronto, em relação à evolução do ganho médio mensal, quer nominal, quer real, esta figura, quer dizer, permite-nos verificar, quer dizer, no fundo, 3 grandes tendências, não é? Um aumento dos salários na primeira década do milénio, à qual se seguiu um período de decréscimo e de estabilização dos níveis salariais no período que corresponde à crise económico-financeira de 2008-2013 e depois um crescimento no período de recuperação económica, não é? Que, como o Pedro já referiu, foi em boa medida um crescimento que em boa medida foi pouco amplo num primeiro momento e que só começou a ter uma expressão mais significativa a partir de 2018, 2019, sendo depois em 2020 aconteceu a pandemia, não é? Veja-se que já agora, analisando isto aqui, quer dizer, do ponto de vista da amplitude, não é? Percebermos sempre que nunca são alterações muito significativas, não é? Ou seja, nomeadamente quando analisamos a evolução do ganho médio mensal em termos reais. Bem, mas para além desta evolução do ganho médio, interessava-nos também analisar a distribuição do ganho médio pelo conjunto da população empregada, e aqui estamos a falar essencialmente da população empregada no setor privado. Os quadros pessoal têm informação essencialmente a estes trabalhadores, mas também a forma como o rendimento médio dos trabalhadores divididos por quantias evoluíram no período 2002-2020, ou comparando estes 2 pontos. E, portanto, este gráfico aqui, no fundo, mostra-nos, este gráfico é desde logo um bom indício das desigualdades remuneratórias em Portugal, não é? E é também um bom indício de que, no fundo, se quiserem, da compressão salarial que existe. Porque, de facto, no fundo, isto aqui, para quem estiver menos familiarizado, isto, no fundo, os DCIs correspondem à divisão da população empregada, neste caso, em 10 grupos simétricos, não é? Portanto, em grupos de 10% dos trabalhadores, sendo que o primeiro decil corresponde aos 10% com salários mais baixos e o 10º decil aos 10% com salários mais elevados. E, portanto, para além destas 2 características, não é? A ideia de compressão e a ideia de desigualdade, há uma terceira ideia que emerge neste gráfico e que nós vamos recuperar mais à frente, que se prende, de facto, com uma taxa de variação dos ganhos reais, comparando 2002 com 2020, bastante diferenciado, não é? Ou seja, vemos que o ganho médio mensal aumentou de forma muito mais significativa nos grupos da base da distribuição em comparação com aquilo que aconteceu em termos médios e nos grupos, digamos assim, da parte superior da distribuição dos salários. Já voltaremos aqui a esta questão. Bem, este gráfico aqui, no fundo, materializa, digamos assim, uma das ideias que eu já referi anteriormente, que tem a ver com a compressão salarial. Ou seja, Portugal tem, de facto, uma compressão bastante elevada dos salários. Isso é muito evidente quando analisamos a metade inferior da distribuição, portanto, quando analisamos os salários dos 50% no fundo, a primeira metade da distribuição dos salários. Eu diria que isso também acontece em latitudes até um pouco mais acima, não é? E, no fundo, o que este gráfico aqui nos demonstra, eu no fundo diria que nos demonstra 2 coisas, não é? É que ao comparar a evolução do salário mínimo, do seu valor, com aquilo que é o valor do ganho mediano,
percebemos que, em termos relativos, o salário mínimo está cada vez mais próximo do valor do ganho mediano, não é? Se no início do milénio o salário mínimo nacional representava cerca de 58% ou 59% do valor do valor do ganho mediano, em 2020 esse valor já se está a aproximar dos 70%. Há aqui uma questão que me parece também relevante ser mencionada e que em boa medida reforça um bocadinho esta ideia da compressão, é que, independentemente da aproximação do salário mínimo ao valor do ganho mediano em termos relativos, se nós analisarmos em termos do valor absoluto, o diferencial entre o valor do salário mínimo e o valor do ganho mediano em todo este período, percebemos que a distância é de facto muito pouco ampla, ou seja, estamos sempre a falar de uma diferença, enfim, a rondar, isto vai variando ao longo do tempo, mas é uma distância, enfim, entre 250 e 300 euros, não é? Claro que 250 ou 300 euros, quer dizer, como se costuma dizer, é dinheiro, não é? Mas não deixa de ser bastante relevante que a distância, digamos assim, que separa o valor dos salários dos trabalhadores que têm salários mais baixos em Portugal, portanto recebem o salário mínimo, face, digamos assim, ao trabalhador que se encontra no ponto intermédio da distribuição dos salários, seja um valor deste tipo, 250 a 300 euros. E Portugal a este nível, nós já sabemos, a nível europeu, é de facto um dos países, se não mesmo o país, em que esta compressão salarial é mais elevada. Mas passemos agora para a questão da desigualdade. Ou seja, quando analisamos o período 2002-2020, de facto concluímos que as desigualdades, nomeadamente a partir da segunda metade da primeira década do milénio, tenderam a diminuir de forma consistente, não é? Nós aqui utilizamos duas medidas de desigualdade, o rácio S80-S20 e o rácio S90-S10, no fundo, que comparam, se quiserem, a porção ou a proporção do rendimento salarial oferido pelos grupos da parte superior da distribuição face ao rendimento salarial, à remuneração oferida por grupos da parte inferior da distribuição, seja os 20%, seja os 10%. E, portanto, esta tendência aqui é uma tendência bastante relevante, e aquilo, quer dizer, um dos objetivos que nós nos propusemos desenvolver nesta primeira componente, neste primeiro tema do estudo, é, no fundo, quer dizer, mas, ok, existe esta tendência, quais é que serão os fatores que estarão a contribuir para explicá-la, não é? Quer dizer, claramente, e aproveitando o que o Pedro já referiu, quer dizer, parece-nos muito claro que o salário mínimo tem aqui este nível um impacto fundamental, não é? Na verdade, através de dois mecanismos, não é? Um primeiro mecanismo, no fundo, é um efeito direto do salário mínimo na elevação do nível remuneratório dos trabalhadores na base da distribuição, não é? E como já vimos antes, o salário mínimo, nomeadamente ali entre 2005 e 2006, o início da anterior crise económica, aumentou de forma significativa, o mesmo a partir de 2015, e de facto, quer dizer, nesses momentos o salário mínimo teve, digamos assim, um papel de promoção da igualdade salarial, em boa medida, por via da elevação dos salários da base da distribuição, portanto cresceram acima do ganho médio, mas também do ganho dos grupos da parte superior da distribuição. Depois, no fundo, o salário mínimo, no fundo, acaba por ter aqui também efeitos indiretos, não é? E aqui uma das hipóteses que nós aqui colocamos em cima da mesa, também articulando com as conclusões de outros estudos, é que, na verdade, um dos efeitos indiretos do salário mínimo relaciona-se com aquilo que é a ação e o papel desempenhado pela negociação coletiva, não é? No fundo, aquilo que nós vemos é que
grupos da população empregada que não oferem o salário mínimo, mas se encontram em latitudes da distribuição imediatamente acima, não é? Nomeadamente os trabalhadores do terceiro, quarto, quinto decil, nomeadamente, viram a sua remuneração aumentar de forma muito significativa, nomeadamente nos últimos anos. E isso, na verdade, é explicado ou pode ser explicado pelo facto de, na negociação coletiva, serem fixados níveis remuneratórios mínimos acima daquilo que é o valor estabelecido para o salário mínimo nacional, quer dizer, a abrangência de trabalhadores que são beneficiados, digamos assim, por estes acordos é relativamente amplo e, portanto, existe efetivamente aqui também, do nosso ponto de vista, este tipo de papel da negociação coletiva, o que de certa forma pode ser também aqui uma boa perspectiva para refletirmos acerca do papel da negociação coletiva em Portugal. Tipicamente há sempre aproximações muito negativas, visões muito negativas em relação a este tipo de dinâmica. No fundo, aquilo que nós aqui chamamos a atenção, pelo menos do ponto de vista de hipótese de trabalho, é que pode efetivamente haver aqui um efeito positivo da negociação coletiva e da sua articulação com a elevação do salário mínimo nacional. Isso depois podemos levar a outras conversas. Existe depois aqui um outro efeito indireto, que no fundo são razões de mercado. No fundo, as empresas procuram elevar o seu nível remuneratório mínimo acima daquilo que é estabelecido para o salário mínimo nacional, em boa medida como estratégia para atrair a trabalhadores, sendo que esse fenómeno tende a ser mais intenso, digamos assim, em contextos de desemprego baixo, como aquele que se verificou entre 2015 e 2020. Portanto, isto no fundo era uma primeira hipótese explicativa para analisar, no fundo, a diminuição das desigualdades a partir da base da distribuição, portanto, por via do salário mínimo nacional. A outra hipótese que nós colocamos e que exploramos de forma, enfim, pouco aprofundada, não é? Tem no fundo a ver com a evolução do prémio das habilitações escolares, não é? Aquilo que nós dizemos é que, quer dizer, quer dizer, pelo menos desde meados dos anos 90, mas eu diria sobretudo a partir do novo milénio, as habilitações escolares em Portugal, o prémio salarial do ensino superior tem vindo a perder algum peso, não é? Quer dizer, isso deve-se em boa medida pelo aumento de trabalhadores com esse tipo de perfil, quer dizer, e pelo facto de esse aumento não ter sido, pelo menos proporcionalmente, acompanhado pelo aumento da procura desse tipo de perfil de mão de obra, não é? E nesse sentido, a redução do prémio salarial das habilitações académicas de nível superior pode ser também aqui um fator, ou do nosso ponto de vista é um dos fatores, que pode explicar também a redução das desigualdades entre a base e a parte superior da distribuição. Eu diria que, quer dizer, isto na verdade é uma conclusão que abre outras portas, não é? Ou seja, mas porquê é que isto está a acontecer, não é? Ou seja, porquê é que em Portugal as habilitações escolares, o prémio das habilitações escolares de nível superior estão aqui a reduzir-se, não é? Quer dizer, desde logo existe, digamos assim, aquela causa mais geral que eu já enunciei, não é? Que tem a ver com questões de procura, de oferta e procura desse tipo de mão de obra, não é? Mas existem, e vários estudos apontam nesse sentido,
para a influência de um conjunto de desigualdades intracategoriais entre as pessoas, entre os trabalhadores que têm formação superior, que de certa forma também ajudam a explicar o peso, a perda do peso relativo, digamos assim, do prémio das habilitações quase a nível superior. Já agora, quando aqui um parênteses, sendo que Portugal continua ainda a ser um dos países a nível europeu e no contexto OCDE em que esse prémio é mais elevado. Não é? Mas que desigualdades intercategoriais serão essas? Bem, quer dizer, uma das desigualdades poderá, quer dizer, é quase certamente a questão ligada, está certamente ligada à questão da idade, ou seja, nós sabemos que os jovens que hoje em dia entram no mercado de trabalho e têm um nível de habilitação escolar superior, quer dizer, têm remunerações que em termos comparativos são relativamente baixas, face àquilo que acontecia há 20 anos atrás, por exemplo. Não é? E, portanto, desse ponto de vista, a desvalorização desse tipo de recursos pelo mercado de trabalho é um dos fatores que, na nossa opinião, estará certamente a contribuir para este fenómeno da redução do prémio das habilitações de nível superior, não é? Sabendo nós que é a população mais jovem, aquela que em termos relativos é mais qualificada a esse nível, não é? Depois existem outras dimensões, uma delas nós vamos explorar mais à frente. Eu vou tentar acelerar um bocadinho. Se depois quiserem consultar estes dados com mais detalhe, ler o estudo com mais detalhe, ele está disponível no site do Colabora. Portanto, o segundo tema que nós queríamos tratar prende-se de facto com as desigualdades de género e associadas à nacionalidade dos trabalhadores, no fundo aquilo que na literatura se chama as desigualdades existenciais. Nós procuramos fazer aqui uma análise exploratória da interação entre as variáveis género e nacionalidade. Quer dizer, em relação à evolução das desigualdades de género, sabemos que em Portugal as desigualdades de género a nível salarial têm vindo a diminuir na última década, sendo que é bastante interessante, e isso não acontece em todos os países, que as desigualdades salariais entre mulheres e homens tendem a aumentar quando temos em consideração o perfil dos trabalhadores. Portanto, as desigualdades salariais entre homens e mulheres são superiores quando temos em consideração trabalhadores com o mesmo nível de escolaridade ou com um perfil profissional igual ou com, digamos assim, uma antiguidade na empresa também semelhante. E pronto, e no fundo aqui introduzindo na análise a comparação entre mulheres portuguesas e mulheres de nacionalidade estrangeira, não é? Com origem nos PALOPs, percebemos que, digamos assim, as assimetrias salariais tendem a ser maiores entre as mulheres portuguesas face aos homens portugueses quando comparamos mulheres e homens dos PALOP. Portanto, este gráfico demonstra isto, tendo em conta as desigualdades não ajustadas, ou seja, quando comparamos mulheres e homens independentemente do seu perfil socioprofissional, ou em termos ajustados quando comparamos mulheres e homens com o mesmo perfil socioprofissional. Depois, a este nível, um outro exercício que nós aqui procuramos fazer foi comparar o nível salarial, o ganho médio de mulheres portuguesas, não é, de nacionalidade portuguesa, e de mulheres de nacionalidade estrangeira, dos países dos PALOPs, em termos médios e para trabalhadoras apenas e para trabalhadoras que concluíram o ensino superior, não é? A este nível vê-se que, se quiserem, a desigualdade não ajustada é significativamente superior à desigualdade ajustada, tendo em consideração o perfil escolar das trabalhadoras. No fundo, o que isto diz é que o ganho salarial das trabalhadoras estrangeiras dos países dos PALOP é, em termos gerais, 26,5% inferior à das trabalhadoras de nacionalidade portuguesa. Quando comparamos apenas trabalhadoras com ensino superior, esse valor reduz para 15%.
enfim, nós depois procuramos detalhar aqui um bocadinho, ou seja, porque é que isto acontece, não é? No fundo, e chegamos aqui a algumas conclusões, é que apenas 9% das trabalhadoras estrangeiras residentes em Portugal dos países dos PALOPs têm formação superior, para cerca de 30% no caso das portuguesas, e enquanto apenas cerca de 8% das trabalhadoras dos PALOPs se entregam nos 3 grupos profissionais que tipicamente são mais qualificados, esse valor é 30%. Portanto, em boa medida, aquilo que nós queremos dizer a este nível é que, em boa medida, porventura, as assimetrias entre mulheres portuguesas e mulheres dos PALOP podem ser explicadas, podem pelo menos em parte ser explicadas, não é? Ainda assim, existe depois aqui um outro dado que nos apontam num sentido diferente, não é? É que, se no universo das trabalhadoras de nacionalidade portuguesa com formação superior, 73% desempenhavam profissões dos 3 grupos, ou enquadravam-se em profissões dos 3 grupos profissionais mais qualificados, esse valor é de apenas 48% entre as trabalhadoras dos PALOP com formação superior. E, portanto, este dado aqui ajuda-nos um bocadinho a pensar e a chegar à conclusão de que, de facto, existe aqui uma interação, que eu diria, bastante significativa entre tipos de desigualdades existenciais. Este é um filão de análise que nós pretendemos continuar a desenvolver no Colabor no futuro. O terceiro tema que nós aqui desenvolvemos neste estudo tem, no fundo, enfim, tem essencialmente a ver com a relação entre, se quiserem, a precariedade contratual, ou melhor, se quiserem, a relação entre o perfil contratual dos trabalhadores por conta de outrem e o seu nível salarial. Existe, enfim, uma outra discussão que tem a ver com os efeitos objetivos e subjetivos da precariedade. Sabemos também que existem outras categorias de trabalhadores precários que não aqueles que têm contratos de trabalho não permanentes, sendo que esses trabalhadores, em muitas situações, têm, digamos assim, intensidades de precariedade até superiores àqueles que experienciam os trabalhadores por conta de outrem com contratos de trabalho precários. Mas, no fundo, aquilo que nós, desde logo, aquilo que queríamos demonstrar é que, de facto, a precariedade em Portugal nos últimos anos tem uma incidência bastante elevada. Portanto, vejam que nos últimos anos esse valor anda sempre a rondar 1/3, mais ou menos, para o conjunto da população empregada. Esse valor é bastante mais elevado quando temos em consideração os grupos etários mais jovens. Nós não colocamos aqui, nem sequer desenvolvemos no estudo, mas, por exemplo, quando temos em consideração a atividade económica, ou quando temos em consideração a variável territorial, estes valores também sobem bastante. Mas isso não foi aqui tratado. Quer dizer, aqui, no fundo, aquilo que nós aqui queremos demonstrar, não é? É que, no fundo, é o diferencial salarial, digamos assim, entre quem tem contratos não permanentes face aos trabalhadores que têm contratos sem termo, não é? E, no fundo, quer dizer, uma das primeiras conclusões é que, comparando 2002 e 2020, esse valor tem-se mantido relativamente constante quando analisamos o conjunto da população, ou seja, no fundo, o ganho médio mensal dos trabalhadores que têm contratos não permanentes representa cerca de 75% do ganho salarial, do ganho mensal dos trabalhadores que têm contratos sem termo, sendo que essa desigualdade é mais elevada quando nos atemos ou nos grupos etários mais jovens ou no grupo etário dos 65 e mais anos, que, no fundo, enfim, em boa medida já é um grupo, do ponto de vista da expressão numérica, mais reduzido. Só para concluir, e entrando aqui no quarto tema de análise que nós desenvolvemos neste estudo, no fundo, e se calhar apresento apenas este slide, no fundo, o que é que nós aqui procuramos perceber? É, no fundo, até que ponto as qualificações escolares de nível superior são ou não são valorizadas ao nível dos vários setores de atividade. Até que ponto
há setores de atividade que valorizam do ponto de vista salarial os cursos escolares de nível superior acima da média da valorização desses recursos para o conjunto da economia, até que ponto acontece o inverso em alguns setores de atividade. Por exemplo, dando aqui um caso concreto. Por exemplo, o setor do alojamento, restauração e similares, que é um setor que tem crescido bastante nos últimos anos e que ainda em 2022, segundo os dados do INE, representou uma parte muito significativa do emprego líquido criado em Portugal, penso que foi entre 40% a 50%, se não me engano, o que é muito significativo. O crescimento do emprego foi entre 90 a 100 mil trabalhadores. O crescimento de trabalhadores neste setor, se não me engano, foi entre 40 a 50 mil. Portanto, do ponto de vista do emprego líquido criado, há aqui, de facto, um contributo muito importante. Mas se analisarmos o valor do ganho médio dos trabalhadores com ensino superior neste setor de atividade em particular, vemos que ele representa cerca de 68%, ou seja, é cerca de 32% abaixo daquilo que é o ganho médio mensal dos trabalhadores que têm este perfil escolar para o conjunto da economia, não é? E depois temos outros setores de atividade em que acontece precisamente o inverso, o setor da eletricidade, do gás, do vapor, água fria e ar quente. Acontece o inverso, sabemos que é um setor que, do ponto de vista do emprego, tem uma expressão bastante reduzida. Enfim, isso também acontece nas indústrias extrativas, que também têm um peso relativamente pequeno, mas veja-se, por exemplo, no setor das atividades financeiras e de seguros, digamos assim, a valorização relativa, se quiserem, é de cerca de 34%. Nós depois também medimos, se quiserem, as desigualdades internas em cada setor, entre o ganho médio mensal dos trabalhadores que têm ensino superior face ao que se verifica, face ao ganho médio mensal dos trabalhadores que com ensino, que não foram além do ensino básico ou dos que concluíram o ensino secundário e superior. Quer dizer, existem aqui algumas pontes com a análise que foi feita, com os dados que estão apresentados no gráfico anterior, mas quer dizer, penso que não vale a pena aprofundar muito mais, depois podemos falar sobre isso, e se calhar passava agora às conclusões. Passava a palavra ao Pedro. Obrigado, Frederico. Já estamos bastante avançados, portanto eu vou ser rápido para ainda poder haver algum tempo para debate. Ia só recapitular um pouco aquilo que estivemos aqui a ver e depois falar sobre um aspecto, um desenvolvimento, que foi o acordo de rendimentos que foi assinado em outubro e o seu potencial, discutimos um pouco, neste momento estamos ainda no campo das hipóteses, mas do que é que poderá ser o seu efeito. Portanto, o que temos, de facto, resumindo um pouco o que estivemos aqui a falar, estivemos a falar, de facto, de um crescimento do valor real da média dos salários a partir de 2018, mas um crescimento que se fez muito à custa do salário mínimo nacional, e daí vemos que o crescimento, entre outras coisas, é especialmente intenso em setores de atividade que praticam salários mais baixos, um crescimento que surge muito tardiamente face à recuperação da crise económico-financeira do início da década de 2010, uma recuperação que já se tinha iniciado em 2014, e vamos ter também uma recuperação tardia que é em grande parte anulada pelo surto inflacionário que dura já desde 2021. E, portanto, neste momento, em resultado disto, o valor real das remunerações médias mensais já tinha recuado em setembro para valores equivalentes aos 2018, e os dados mais recentes, que ainda não estavam aqui, que só a semana passada é que tivemos conhecimento, indicam-nos que se está a aproximar dos valores de 2018, o que significa que os ganhos em termos reais nos salários que se viveram no final da década de 2010 estão a ser consumidos em larga medida por este surto inflacionário. Para além disto, discutimos a questão desta questão, procuramos aferir se esta evolução permitiu ou não contrariar assimetrias pré-existentes no tecido económico português e entre grupos na população. Verificámos, de facto, um fenómeno de conjugação entre uma tendência longa de compressão geral dos salários com uma pressão contrária nos salários mais baixos, que é decorrente do aumento rápido do salário mínimo nacional,
e que nos leva a que o salário mínimo representasse já perto de 70% do ganho mediano, que é uma das distâncias mais curtas entre estes dois indicadores a nível europeu. Este duplo efeito é também algo que está relacionado com outro aspecto que, neste caso, o Frederico falou, a questão da quebra do prémio salarial das habilitações escolares, que é tradicionalmente e continua a ser, ainda assim, um dos mais elevados da Europa, e isto tem a ver como o Frederico referiu, por um conjunto de dinâmicas demográficas, integração de alargamento das qualificações mais elevadas na base etária entre os trabalhadores, e também esconde uma coisa que é de facto as desigualdades intracategoriais, ou seja, entre detentores do mesmo nível de formação, e em particular de formação superior, na verdade não se esbateram. Identificamos também uma tendência de redução das desigualdades entre homens e mulheres ao nível da remuneração, apesar disto conviver mais uma vez com a persistência de assimetrias quando comparamos grupos com perfis socioprofissionais semelhantes, e identificamos de facto também, discutimos a questão da penalização salarial da precariedade contratual, continua a ser forte e que não se mudou significativamente ao longo das últimas 2 décadas. Só para discussão e ponto final, queríamos deixar uma nota sobre o acordo de médio prazo de melhoria dos rendimentos dos salários, que foi assinado na concertação social em outubro. Isto porque é de esperar que este acordo venha a ter um efeito importante e relevante sobre a evolução do valor real dos salários em 2023. Nós não dispomos ainda de dados que permitam confirmar isto, mas podemos olhar para o que o acordo traz e avançar com algum ceticismo sobre o seu efeito, que consiga promover uma efetiva valorização real dos salários. Isto, explicando um bocadinho melhor, o acordo na realidade, se olharmos para aquilo que são as metas do acordo e olharmos para aquilo que são as previsões que são para a evolução da economia, que são avançadas pelos vários organismos internacionais, pelo Banco de Portugal, e olhar para isto e ver que o movimento, de facto, o acordo assenta em 2 movimentos. Um primeiro movimento imediato, que é de moderação ou repressão salarial, em termos reais, a pretexto do combate nem é pretexto, porque nem é muito explícito que seja isto, mas por trás está a ideia de que a inflação, de que um aumento dos salários pode conduzir a um aumentar da inflação, que é uma premissa altamente discutível, podemos falar sobre isso, mas que na realidade faz com que de facto o acordo tenha este primeiro momento, que é de repressão salarial. E depois, mais para a frente, o acordo prevê, então sim, um movimento posterior de valorização real dos salários. Ora, isto é problemático por 2 motivos. Um primeiro é o imediato, ou seja, a primeira premissa, que é este movimento de repressão salarial, significa que, na prática, com as metas que estão colocadas no acordo, não vai haver qualquer valorização real dos salários em 2023, ou seja, não pressupõe, e muito menos uma recuperação daquilo que foi o valor perdido em 2022. Esta recuperação, e essa é a segunda premissa, esta ideia de que, portanto, temos este primeiro momento de repressão, mas para a frente, a partir de 2024, teremos então sim essa valorização a ocorrer. Ora, isto é problemático, porque é incerto o que vai acontecer em 2024, nós não... quanto mais a questão das previsões económicas tem este problema, quanto mais longe estão no tempo, maior o grau de incerteza que lhes está associado, e estamos de facto numa conjuntura altamente instável, portanto, em que continua a persistência das disrupções no comércio internacional ainda decorrentes da pandemia de Covid, a guerra na Ucrânia e o conjunto de conflitos ao longo daquele meridiano 40, que envolve a Síria, o Iémen, o Corno de África, e portanto a perspectiva de uma forte instabilidade ligada a este conflito, e que tem tido enormes repercussões, nomeadamente naquilo que têm sido os principais drivers da inflação, nomeadamente o preço da energia e dos bens alimentares essenciais,
tornam isto de facto um contexto de alta incerteza, ou seja, não sabemos muito bem, quanto mais avançamos no tempo, o que é que irá acontecer. E depois temos outra coisa que é, e isso está quando olhamos para aquilo que são as previsões, é que a valorização real que o acordo prevê a partir de 2015, consumando-se de uma redução da inflação, vai ter que ser obtida em contraciclo, ou seja, num contexto já de abrandamento ou de um crescimento económico muito débil. E isto, face àquilo que é o nosso histórico passado, face àquilo que são os problemas que podemos também falar, que têm a ver com a debilidade da contratação coletiva, enfim, torna duvidoso, ou duvidoso é um pouco forte, mas lança dúvidas sobre que em 2024 haja condições para o acordo ser respeitado, ou ser concretizado, e não sucedam pedidos de revisão do acordo alicerçados na evolução do contexto. Portanto, este era um pouco, ou seja, o acordo tem este problema fundamental, no fundo ele troca, o acordo é uma troca de uma perda, isto do lado dos trabalhadores, troca uma perda certa no imediato, que vai ser foi em 2022 e vai ser em 2023, por um eventual ganho futuro incerto. E isto estruturalmente é o problema que este acordo tem. Iremos ver como é que isto se traduzirá entre isto e outras medidas, como a agenda do trabalho digno. Iremos ver o que é que isto terá no futuro, mas para já há algumas dúvidas, algumas nuvens no nosso horizonte relativamente ao que possa ser esta evolução. E com isto terminava, porque de facto já passámos largamente às 11 da manhã. Exato. Julgo que se puderes, Frederico, passar para o próximo slide, só para as pessoas poderem ver que a publicação está disponível no site do Colabor. Se vocês quiserem ter acesso à publicação na íntegra, acesso livre, fazer o download, está lá. E eu passava agora àquela parte que é das perguntas. Quem é que tem alguma pergunta para fazer? Quem quiser, eu sugeri então para levantar a mão aqui nesta reação, que aqui está, exatamente, e eu vou tentar então por ordem, se conseguiste, aqui é um bocado difícil, mas eu já estou a ver aqui a Ana Martins. Ana, não sei se quer dizer só qual é que é a sua proveniência, ou seja, de onde é que se trabalha em alguma organização ou o que quiser referir, e a sua questão. Peço só que seja breve para podermos depois, então... Rapidamente, em primeiro lugar, naturalmente dar os parabéns aos investigadores. Tudo o que seja dados sobre o conhecimento da realidade é sempre tremendamente importante, designadamente para estar na base das políticas públicas. Eu sou doutorada em Psicologia, o meu tema de doutoramento é a ligação entre os significados atribuídos ao trabalho e as dinâmicas vamos lhe chamar de vinculação, ou seja, relações próximas, pai, mãe, namorado, namorada, etc. E desempenho funções ao nível de um observatório de emprego, numa instituição universitária de ensino superior, e portanto todas estas questões relacionadas com o prémio das qualificações e a questão da evolução dos salários, em particular as questões da desigualdade salarial, porque tendem a aumentar quanto maior for o nível de qualificação, ao contrário do que a maior parte das pessoas pensa. Não tenho uma dúvida que é estritamente metodológica. Nas várias conferências em que tenho estado, e nesta também, a medida estatística que é sempre referida é, por um lado, ou a média ou a mediana. E eu fico-me sempre a questionar se não seria mais interessante ter uma medida estatística como o salário modal, que eventualmente poderá estar menos sujeito a estas questões das ligações entre os extremos. E, portanto, para ser sintética, é esta a questão que colocava aos investigadores. Obrigada, Ana. Frederico e Pedro, quem quer começar? A ideia é irmos respondendo pergunta a pergunta. Sim, até porque agora não temos mais nenhuma pessoa que tenha se manifestado.
Ou seja, quer dizer, tipicamente, quando se comparam níveis remuneratórios, não é? Entre categorias sociais, quer dizer, por um lado utiliza-se, como disse a Ana, normalmente utiliza-se a média ou a mediana, não é? Ou por vezes utiliza-se pontos da distribuição, não é? Por exemplo, limiares. Por exemplo, é este tipo de exercício quando se faz, por exemplo, a comparação entre o P90 ou o P10, ou quando se compara as desigualdades na metade inferior da distribuição, portanto, comparando o P50 com o P10 ou com o P20, não é? Portanto, são medidas estatísticas que eu diria que estão relativamente consensualizadas, não é? Na literatura e na investigação científica, portanto, nesse sentido foi também esse tipo de procedimento que nós aqui seguimos. Agora, a Ana levanta aqui uma questão que é até que ponto não se podia também, quer dizer, a Ana se calhar até diz não se devia analisar a moda, não é? Ou seja, qual é que é aqui, ou seja, a moda, quer dizer, no fundo, qual é que é o salário mais, no fundo, qual é que é o salário mais frequente para uma dada categoria social, não é? Quer dizer, quer dizer, eu quer dizer, do ponto de vista metodológico não tenho nenhuma oposição à utilização dessa medida, não é? Quer dizer, e até porventura até poderia, porque no fundo a moda é quase uma medida de concentração, não é? É quase, ou pelo menos é uma medida indireta de concentração do salário num dado ponto específico, não é? Sendo que é uma medida de concentração que não está, digamos assim, exposta aos desvios, não é? Está menos, ou pelo menos está menos exposta aos desvios, não é? Eu sem querer retirar aqui, até porque vejo ali o Manuel Abrantes também, isto vem também da minha experiência, porque um dos indicadores que nós temos no Observatório de Emprego é o rendimento líquido mensal, portanto eles posicionam-se num determinado escalão. Houve alturas em que deixámos o campo em aberto e, portanto, as pessoas colocavam o seu salário líquido, que também tem estes problemas metodológicos, mas às tantas deixámos só de fazer a média, e isso explicava, por exemplo, num estudo longitudinal entre pessoas que se tinham acabado de graduar e pessoas que já tinham 5 anos de experiência, o salário global tinha maior afinação, vamos assim dizer, do que propriamente o salário médio. Era só uma questão que tenho sempre visto nas conferências, utiliza sempre e bem a média, o salário médio e a mediana, mas vejo com menos frequência a questão da moda. Como isso me resolveu algum problema, no caso concreto da minha experiência, era só essa a questão. E muito obrigada, Frederico. Sim, quer dizer, sim, e podemos, quer dizer, e depois, quer dizer, podemos eventualmente, quer dizer, é uma sugestão interessante que teremos em consideração para próximos estudos, próximas coisas que possamos fazer. Obrigada. Obrigada. Então, agora a próxima mão aqui levantada é do Manuel Abrantes. Olá, Manuel, bom dia. Bom dia, ouvem? Sim. Olá, bom dia. Sou o Manuel Abrantes, sou sociólogo, trabalho atualmente na administração pública, em concreto no Planap. Tinha só uma observação para fazer ou uma pergunta. Agradeço muito a apresentação e a publicação já a descarreguei para ler em mais detalhe. Acho que é muito importante esta análise, de facto. Acho interessante terem analisado esta década, não é? Porque, de facto, muitas vezes estamos centrados em análises muito mais curtas que em matéria de emprego, e muitas outras não servem, de facto, para perceber tendências. E é precisamente, a minha pergunta tem precisamente a ver com esta perspectiva, se quisermos, mais histórica, que é, nós olhamos, ouvimos a vossa apresentação, percebemos que nesta década vemos, por exemplo, que houve um aumento do valor real dos salários, mas que é um aumento, como dizem, frágil e tardio. Vemos alguns sinais de redução das desigualdades entre os decís de rendimentos, que é igualmente uma redução pequena e lenta. E o que eu gostava de perguntar, não sei se pensaram sobre isto quando a análise, ou se poderão pensar se acham
interessante pensar numa ocasião futura, é fazer o confronto com as décadas anteriores. Eu estou a pensar, nomeadamente nos dados da World Inequality Database da equipa do Thomas Piketty. Eu não fiz nenhuma análise detalhada desses dados, mas quando olhamos para alguns dos indicadores que eles lá disponibilizam relativamente à década de 80, 90 e 2000, o que nós vemos para Portugal, assim à primeira vista, é um aumento dos salários e um aumento das desigualdades, sobretudo nos decís mais altos e mais baixos, que, ao que parece nesta última década que vocês analisam aqui, há uma mudança de tendência, não é? Porque, de facto, entre 1982 e 2007, 2008, até o início da crise, o que víamos, por exemplo, em indicadores com comparação dos decís mais elevados e mais baixos, era um aumento das desigualdades, bastante acentuado, sobretudo nos anos 80 e 90, e, portanto, isto não estamos a vê-lo agora, não é? E, portanto, gostava de perguntar se pensaram nisto ou se acham interessante fazer esta análise também. Pedro, se me permitires, posso responder também, se quiser já complementas. Aqui, se calhar, algumas ideias. Quer dizer, de facto, eu diria que, quer dizer, o conceito de desigualdade, eu diria que o conceito de desigualdade económica, por definição, a sua compreensão depende sempre do exercício comparativo, ou seja, não existe, eu pelo menos não conheço nenhum valor, não é, ou nenhuma métrica que diga o que é desigual e o que é igualitário. E, portanto, para se aferir o que é desigual ou o que é igualitário, implica fazer dois tipos de exercícios que podem ser complementares. Uma é uma análise diacrónica, histórica, outra é uma comparação num dado momento. E, portanto, o que o Manel estava a dizer, no fundo, era, quer dizer, para se perceber o que é, para conseguirmos ter uma ideia mais exata, mais aprofundada, da nossa situação face à desigualdade, neste caso da desigualdade salarial, importa fazermos uma análise diacrónica relativamente alargada. Pronto. Nós aqui o que fizemos foi analisar no primeiro ponto, se quiserem, uma análise, se quiserem, essencialmente focada na última década e com maior pormenor desde 2015. No segundo ponto, fizemos uma análise ao nível daquilo que aconteceu nos últimos 20 anos. Portanto, e mesmo nestes 20 anos, encontramos de facto aqui momentos diferentes, fases diferentes, e na análise que nós fizemos percebemos que existem aqui, digamos, fatores indutores de desigualdade que têm uma natureza contextual. Por exemplo, quando analisamos a variação da desigualdade salarial em certos momentos, por exemplo, na anterior crise económica ou financeira, mas também fatores mais estruturais, como aqueles que enunciamos. Em relação à informação de anos anteriores, portanto ainda do século XX, nós de facto não fizemos isso neste estudo, mas já fizemos noutros contextos, não é? De facto, aquilo que nós, por exemplo, os quadros pessoal, que é a fonte de informação que nós fizemos para fazer a análise da evolução do ganho e da sua distribuição, os quadros pessoal têm informação, eu pelo menos tive acesso à informação dos quadros pessoal desde 1985, e eu penso que existe informação desde 1982, ok? Do ponto de vista da evolução das desigualdades, enfim, 85 e durante os anos 90, de facto aquilo que se verifica é de facto que existe uma tendência que eu diria que é bastante expressiva nos primeiros 10 anos desse período, portanto, no fundo, entre 1985 e, se quiserem, 1985 e 1995, 1996, depois existe um pequeno decréscimo até ao final do milénio, mas acaba por não ser muito significativo, não é? Por exemplo,
Posso-vos dar aqui algumas métricas de desigualdade. Por exemplo, o valor do S90 S10 em 1985 era de 4,5. Portanto, o share dos 10% do topo era 4,5 superior ao share dos 10% da base. Mas em 95 esse valor já era de 6,5%. Portanto, estamos a falar aqui de um aumento de 2 pontos. O que, do ponto de vista da análise das desigualdades, é um valor absolutamente, quer dizer, um valor muito significativo. Não é? E voltando aqui um bocadinho aos fatores que podem estar na base desta tendência, quer dizer, todos os estudos que eu diria que são consensuais em falar do impacto do prémio das qualificações na explicação, pelo menos parcial, desta tendência. Por exemplo, só para vos dar um indicador que acho que é um bocadinho, às vezes, quer dizer, acho que às vezes, de facto, temos que, quando olhamos criticamente a realidade, e acho que devemos fazer, às vezes é de facto importante percebermos de onde partimos, não é? Quer dizer, no final da década de 80, quando analisamos o setor privado, quer dizer, a proporção de trabalhadoras que tinham o ensino superior era, enfim, cerca de 3%, 4% nessa altura, não é? E esse valor depois foi aumentando de forma significativa ao longo da década de 90 e depois, porventura, com uma aceleração até maior no novo milénio. Ora, quer dizer, esse período corresponde a uma fase de recomposição da economia portuguesa, do avanço de alguns setores de atividade, e esse foi um período marcado por uma procura de qualificações acima daquilo que era a oferta. Não é? E nesse sentido, o prémio das qualificações escolares subiu muito durante esse período, e esse foi certamente um dos fatores que explicam o avanço das desigualdades salariais. Já agora, Manuel, a fonte que eles utilizam, penso eu que é isso que tu estás a dizer, estou a tratar, eu acho que nos podemos tratar todos por tu. Portanto, eu não sei se a fonte que tu estás a citar é acerca de rendimentos salariais, se no fundo é uma fonte que tem como base os rendimentos, são os rendimentos declarados em sede fiscal, não é? Tem ambos. Tem ambos, ok, tudo bem. Pronto, era isto que eu queria dizer. Pedro, não sei se queres complementar. Não, eu acho que eu tenho uma visão um bocadinho sobre a questão dos prémios. Nós às vezes tendemos a discutir a questão dos prémios do ponto de vista quase como que resvala às vezes para um discurso quase perigoso, para um discurso perigoso sobre que justifica ou que tende a justificar desigualdades com base desigualdades injustificáveis com base num suposto mérito. E é preciso ter algum cuidado com essa questão, ou seja, nós continuamos a ter, é só para dizer isto, para mim o que eu retiro daqui é que nós continuamos a ser dos países da Europa que têm o maior prémio de qualificações, e isso não é necessariamente bom. É algo que significa, o que pode significar um prémio aquilo que é um prémio elevado de qualificações significa que os rendimentos na base são extremamente baixos, portanto, só para deixar esse alerta, ou seja, que não é necessariamente bom termos uma disparidade como aquela que continuamos a ter. Era só essa nota que eu deixava relativamente a isto. Já agora, Pedro, só para complementar, quer dizer, e continuamos a ter esse valor elevado de prémio das qualificações de nível superior, portanto, quer dizer, quando nos comparamos com outros países, esse prémio continua a ser elevado, não é? Na verdade, até a palavra prémio às vezes é um bocadinho, porventura seria mais correto utilizarmos, por exemplo, o conceito de diferencial, por exemplo, não é? O prémio até está muito associado à ideia de retribuição do trabalho ou da produtividade, por exemplo, dos CEOs das grandes empresas. Mas quer dizer, mas independentemente disso, ou seja, esse diferencial que hoje em dia em Portugal continua a ser comparativamente elevado,
quer dizer, na verdade, explica-se também pelo facto de, apesar destes avanços muito significativos que se verificaram nas últimas décadas do ponto de vista da recomposição do perfil socioprofissional do emprego em Portugal, apesar de tudo, quando nos comparamos com outros países, continua a existir um gap ainda bastante significativo, não é? Enfim, depois leva-nos para outras coisas, que é, depois, quando analisamos esse gap, eu diria que nesse gap é mais significativo quando comparamos a população ativa ou empregada com qualificações de nível intermédio do que propriamente quando comparamos os valores para o perfil da população com o ensino superior. Mas isso se calhar é outro Sim, tema. não, isto podia-nos levar para outras questões. Não sei se há mais perguntas, senão se houver mais perguntas, Não estou Catarina, aqui a ver tira-me nenhuma a mão no palavra. ar. Sim. Tira-me a palavra se houver mais perguntas, mas a questão da recomposição, nós temos há aqui também um efeito da idade que é relativamente forte, ou seja, o abater desta, e eu lembro que trabalhando aqui há algum tempo sobre a questão da precariedade e segundo os dados com dados sobre relativamente ao emprego jovem, e alargando aqui a ideia de juventude até bastante dentro dos 30, o que vemos de facto é que há efeitos, ou seja, acontecia um efeito curioso, que era um jovem, que era muitas vezes referido, pegávamos em dois jovens de 25 anos e víamos que as diferenças em termos salariais, um com o ensino superior, outro sem ensino superior, com, por exemplo, o ensino secundário, e víamos que a diferença não era muita. A razão era relativamente fácil de explicar. Um jovem com ensino secundário, um jovem com ensino superior estava há 1 ano, 2 anos, tinha entrado no mercado de trabalho, um jovem que concluísse o secundário tinha já uma carreira de 7 anos. E quando víamos isto evoluir ao longo da vida, quando chegávamos aos 40 anos, por exemplo, a diferença já era colossal entre um e outro. E aqui pode reclamar também outra coisa, às vezes o que preocupa também de facto a diferença ou a desqualificação, se quisermos chamar a desvalorização dos níveis de níveis secundários, desqualificações de nível secundário, por exemplo, e perfis intermédios, por exemplo, que também é uma questão que se coloca quando discutimos isto. Mas, portanto, para termos alguma... olharmos para esta questão do prémio, como dizia o Frederico, prémio é de facto um termo que não é, que eu também não sou fã, para termos de facto em atenção estas questões. Ok, eu não estou aqui a identificar nenhuma mão no ar, não sei se mais alguém quer falar. Estamos mesmo no limite do nosso tempo planeado, mas também como que os autores da publicação estenderam-se um bocadinho, por isso se houver mais alguma pergunta não há problema nenhum, porque a Bárbara, temos aqui a Bárbara. Boa, Bárbara. Podes falar. Bom dia a todas e a dia. todos. Só para nos atrasar mais um bocadinho. Não tem mal. Parabéns ao Frederico e ao Pedro pelo excelente estudo e inspirador também para esta fase que estamos a atravessar, não é? Do ponto de vista contextual. Tinha aqui 2 questões. Uma delas é completamente em aberto para ambos e posso já lançá-la, já de certeza que têm algumas reflexões sobre esse tema. Face ao período altamente incerto, não é? Como foi descrito muito bem pelo Pedro há pouco, em que nos encontramos e não sabendo ainda como é que vai ser este ano, a evolução deste ano, prevê-se que a inflação baixe, mas não sabemos, enfim, tudo isto está amplamente dependente das flutuações até geoestratégicas que existirem até lá. Ia-vos perguntar, do ponto de vista das políticas públicas, quais seriam as vossas recomendações para inverter aqui algumas das tendências que descreveram e que estão explícitas neste estudo, apesar de neste momento, como muito bem disseram, estarmos num momento que não se sabe se é conjuntural ou estrutural, não é? Definidor talvez de uma nova fase do ponto de vista da redução de assimetrias salariais e de rendimentos. Por outro lado, queria-vos perguntar se têm algum comentário a fazer relativamente, isso tenho estado a debruçar-me sobre alguns dados relativamente a isso, a propósito de outro tema, mas relacionado, sobre a dissociação crescente que se observou, sobretudo até 2020,
enfim, a partir da crise, notoriamente a partir da crise em 2010 e com uma grande divergência a partir de 2012, 13, entre os níveis de produtividade em Portugal e, portanto, aquele efeito de decoupling, não é? Dissociação entre a produtividade e a remuneração base média e, neste caso, em português também, o salário mediano. Isto porque há ampla literatura sobre este tema, não é? E de que forma é que, do ponto de vista económico, tem sido cada vez mais evidente ao nível internacional esta desvalorização salarial para fazer face à competitividade global, não é? À crescente competitividade global. E, portanto, num quadro em Portugal de crescente produtividade, mas também de dissociação dessas mesmas taxas de crescimento com os salários medianos e médios, queria-vos perguntar se têm algum comentário a fazer sobre isto, para me ajudarem nas minhas próprias reflexões críticas. Obrigada, Bárbara. Obrigada, eu. Será que agora o Pedro quer ser o primeiro? Eu posso dizer algumas coisas sobre, quer dizer, que no fundo vão bater um bocadinho, tentar pôr as duas questões numa só. É assim, medidas que têm há uma medida a que é difícil escapar e é sempre um tema que é pouco, nós temos sempre dois, assim, ou melhor, quer dizer, ter a bala de prata, quer dizer, eu não tenho a bala de prata para isto, mas há algumas tendências que podemos falar. Uma, de facto, tem a ver com aquilo que é o perfil de especialização da nossa economia. E a concentração que temos e o contínuo valorização que temos e fazemos e investimento mesmo do ponto de vista daquilo que são apoios, mesmo do ponto de vista daquilo que são medidas fiscais de apoio a setores de baixo valor acrescentado e que eternizam este problema. Isto seria a primeira, portanto, um primeiro elemento que sai daqui, de facto, é algo que já vai sendo falado, mas quer dizer, é o recuperar da ideia de uma política industrial, recuperar ideias que têm a ver com planeamento, recuperar ideias que permitam a transição, que é muito difícil, obviamente temos um conjunto de constrangimentos, desde logo compromissos europeus, etc., mas é possível fazê-lo. Recuperar uma política industrial e orientar aquilo que são apoios, tentar transformar aquilo que é o perfil de especialização da nossa economia. Isto num plano. Depois temos um plano que tem a ver com, mais uma vez, uma coisa de que pouco se fala, ou que quando se fala, mesmo quando se fala, parece que é algo que é distante, algo que é pouco, que as pessoas têm pouca noção de qual é o impacto na sua vida, que é a questão da contratação coletiva. Nós temos, de facto, problemas muito sérios do ponto de vista do que é a qualidade da contratação coletiva em Portugal. Temos um conjunto de desincentivos plasmados desde 2003, com o Código de Trabalho, mas desincentivos, efetivamente, à contratação coletiva, desde logo as questões que têm a ver com, no fundo, aquilo que é a questão da caducidade, que basicamente significa que não há prolongamento indefinido dos contratos coletivos, o que significa que há um momento em que há um termo para o fim dos contratos e que coloca imediatamente sempre em grande fragilidade a parte representativa do trabalho. Temos alguma resposta a isto naquilo que é a agenda do trabalho digno, nomeadamente aquilo que tem a ver com a questão da arbitragem. Vamos ver em que é que isso vai resultar. Depois temos uma prática que tem a ver com, que também desfavorece aquilo que é a negociação coletiva, quer dizer, temos uma prática de tornar praticamente administrativas a extensão dos contratos de trabalho, fazemos extensões administrativas através de portarias, que é mais um elemento que enfraquece os sindicatos, quer dizer, que cria um problema de free rider muito forte, ou seja, eu não preciso ser sindicalizado, não preciso ter uma participação, porque sei que o benefício da contratação coletiva me será aplicado por extensão, ou seja, nós temos problemas estruturais muito fortes, isto resulta, e portanto este é o meu segundo elemento, ou seja, precisamos de uma mudança muito profunda naquilo que é a contratação coletiva e nos sistemas
de relações laborais. E eu diria que isto, depois, o que temos, de facto, é uma questão que, de resposta imediata, quer dizer, era o terceiro ponto que eu falava, portanto, que tem a ver com a forma como se encarou esta questão da inflação, e isto é mais conjuntural. A inflação tornou-se, é um fenómeno, curiosamente, ao contrário daquilo que é muitas vezes discutido, é um fenómeno que é mal compreendido, é um fenómeno, existem, se olharmos para a inflação como uma função matemática, os seus determinantes são muito variados. Nós, na discussão que temos no espaço público, parece que o determinante, ok, falamos nos preços da energia, falamos no preço dos valores alimentares, mas a resposta é não pode haver aumento de salários, porque isso vai gerar uma espiral inflacionária. Portanto, todo o debate está inclinado logo a partir daí. É evidente, os surtos inflacionários são historicamente contingentes, o peso que têm determinados fatores é diferente de crise inflacionária para crise inflacionária. E esta é uma crise inflacionária em que o peso dos salários será muito pouco, ou seja, a relação, um acordo mais corajoso do ponto de vista daquilo que foi negociado ou promovido pelo governo, o acordo poderia ser mais ambicioso, haveria margem para isso, sem que se traduzisse num aumento muito significativo da inflação. Portanto, só aqui temos três questões que poderiam, contra o perfil de especialização da economia, e política industrial, revitalização da contratação coletiva e um olhar mais crítico, mais abrangente sobre aquilo que são os determinantes da inflação. Só isto poderia, enfim, algumas destas coisas são difíceis, não é? Reconstruir quase do zero uma política industrial não é fácil, mas revitalizar a contratação coletiva também não é fácil, mas é possível, e respostas mais conjunturais como estas, de leitura mais abrangente de fenómenos, e não tão dogmática de fenómenos económicos, poderia ajudar-nos a ter outro tipo de respostas. Esta seria seriam três áreas que eu responderia. Obrigada, Pedro. Frederico, não sei se o Pedro já respondeu à questão da Bárbara, só porque temos aqui outra mão levantada. Não sei se queres complementar de forma rápida aquilo que o Pedro disse. Sim, quer dizer, eu concordo, subscrevo com o que o Pedro disse, só queria mesmo aqui reforçar uma coisa, aqui um bocadinho também para puxar o lustre ao nosso estudo, que é o seguinte, eu acho que existe uma visão, quer dizer, por um lado existe uma visão distanciada, tal como o Pedro disse, mas também acho que existe uma visão um bocadinho negativa em relação àquilo que é o papel dos sindicatos, muitas vezes, e nomeadamente ao nível da negociação coletiva. É uma coisa distanciada, não é? E que, em boa medida, não tem grandes efeitos na nossa vida, não é? Quer dizer, isso materializa-se em baixos níveis de sindicalização, não é? E materializa-se em baixos níveis de abrangência das convenções coletivas, no fundo, os instrumentos de regulamentação coletiva do trabalho negociais, não é? Quer dizer, existe de facto aqui um problema muito sério e a resolução não é nada fácil. Se nós formos analisar os trabalhadores que são abrangidos pelas convenções coletivas, sejam contratos coletivos e os acordos, não é? E os dois tipos de acordos, nos dias de hoje, se não me falha a memória, menos de 30% dos trabalhadores são abrangidos por esse tipo de convenções. O valor depois aumenta muito por via das portarias de extensão, das portarias de condições de trabalho. Portanto, existe efetivamente aqui este problema. Mas em relação aqui ao nosso estudo, eu acho que, de certa forma, não é? Isso acho que é aqui uma das coisas, pelo menos para mim, quer dizer, que eu acho que são relevantes e que importa explorar, não é? Até articulando com outros estudos, é de facto esta ideia de que, pelo menos isto é uma ideia indiciária, digamos assim, é quase uma hipótese, mas é que o salário mínimo tenderá a ter um efeito na distribuição dos salários, não é? E na evolução dos salários mais positiva, quanto melhor estiver articulada com a negociação coletiva, não é? Ou seja, em boa medida, a negociação coletiva pode ser um dos instrumentos, em boa medida, para que a compressão salarial não seja tão elevada. Não é? E este estudo aponta, eu diria, de forma bastante vincada
para essa questão. E, quer dizer, no fundo era aqui isto, ou seja, mas por um lado temos aqui questões relacionadas com a distribuição do bolo, não é? Com a distribuição do bolo entre categorias socioprofissionais, não é? Mas também questões relacionadas com a distribuição funcional da riqueza criada entre capital e trabalho. E, portanto, nos últimos anos, quer dizer, nós sabemos que Portugal tinha uma posição de desigualdade comparativa elevada face àquilo que acontece nos países mais avançados. Esse gap tem vindo a ser encurtado, e eu penso que os últimos dados disponíveis dizem que essa distância se encurtou, que essa distância se encurtou, mas por outro lado temos aqui questões relacionadas com o aumento, se podemos dizer, com o aumento do bolo, não é? E as questões relacionadas com o aumento do bolo, não é? Dependem essencialmente da alteração de especialização da economia portuguesa, quer dizer, não há, em relação a isso, acho que não há grandes discordâncias. Se quisermos continuar a apostar em setores de baixo valor acrescentado, que tipicamente, tradicionalmente pagam baixos salários, muitas destas questões, quer ligadas à compressão, quer ligadas à desigualdade, e essas questões podem acelerar-se e intensificar-se no futuro, essas questões não serão resolvidas de forma estrutural, ou seja, mas pronto, eu já estou a falar demais, pronto, fico aqui. Falar bem, mas pronto, já são 11h40, agora temos aqui uma mão no ar que eu peço, eu não sei, não está aqui o nome da pessoa, mas peço que se apresente. Bom dia, meu nome é Paulo Dias, sou Olá, do GAP Ministério do Trabalho. Primeiro, parabéns pelo estudo, sempre com este tipo de estudos que analisem a parte salarial a longo prazo, mais a produtividade, e que lancem este tipo de discussão. Tenho aqui algumas dúvidas relativamente pequenas, mas pronto. Eu tenho um bocadinho de problemas com os conceitos. Começando pelos conceitos, usa-se uma vez a remuneração do INE, remuneração bruta, certo? Depois vai-se só a remuneração do II, a remuneração que tem o II, e outra vez vai-se ao ganho médio, não é? Ganho médio mediano dos quadros pessoal, que eles também têm a remuneração de base. Esta remuneração do INE, se bem que percebo, é o custo de trabalho, ou seja, é o conceito do ponto de vista do trabalhador, certo? É um conceito muito mais vasto, não é? Tem muito mais a parte do ciclo. O conceito do INE, ou seja, esse é do conceito do INE. O conceito do INE é o conceito do ganho da mistura, não é? Mas pronto, será mais próximo do ganho, não? Mas agora há uma coisa, do conceito do INE, se bem que eu percebi, é muito errático. Vocês têm isso em termos mensais, tudo bem, poderiam ter feito uma média móvel, não é? Ok, foram buscar os homólogos, mas isso são conceitos muito erráticos, variam muito de um mês para o outro. Agora, uma coisa é que eu não percebi mesmo, vocês foram buscar o ganho médio aos quadros pessoal, que tem o trabalho suplementar, porque é que não fizeram um ganho médio ao horário? Vocês vão ter diferenças de certos setores onde estão a trabalhar, a ter mais trabalho, ou mais pessoas que trabalham mais em termos de tempo suplementar, ou seja, deviam ter, a meu ver, normalizado pelo horário, não é? Ganho médio horário, sendo que o ganho médio horário tem sempre a parte também conjuntural. Vocês também teriam nos quadros pessoal, por causa da há lá a remuneração base, que não é tão afetada pela parte conjuntural, quando vocês compararam isso com o PIB real. Faltou-me a minha comparação com a produtividade. Tinha sido também interessante, não é? Mas pronto, já foi evocado. Isso mais pelos conceitos, para eu ter a noção, ou para termos a noção qual é que é o conceito que se está a comparar. Não? Senão, por um lado é o custo de trabalho do INE, pareceu-me ser do INE o custo de trabalho, não é? Ou seja, o conceito deles que está mais próximo das contas nacionais, digamos assim, não é? Do ganho médio, o que tem os quadros pessoal é um conceito muito mais de economia do trabalho, pronto. Mas a parte de passar para o horário, para termos um conceito que retira o volume do trabalho um bocadinho nisso. Isso pareceu-me, mas também posso ter visto mal. Para a parte das desigualdades, depois dos prémios das desigualdades, aí o que me faltou a mim, para eu perceber melhor, é a situação de ceteris paribus, ou seja, comparar o que é mesmo comparável. Quando se está a comparar médias de estruturas, às vezes tem-se efeito de estrutura, porque é assim, comparar homem e mulher, em que há mais mulheres a trabalhar num setor, mais mulheres talvez mais novas, com menos antiguidade, ou seja, misturam-se outros tipos de efeitos, e depois vamos buscar a média de homem e mulher, todos esses efeitos estão por trás, estão misturados. Vocês tentaram depois, uma vez, até para o prémio de habilitações, ver isso por setores, ou seja, em que setores, mas retirar todos os outros fatores para ficar com o efeito limpo, não é? Abstraindo todos os outros fatores. E depois, então sim, teríamos um prémio limpo, não é? Líquido, chamemos-lhe assim,
prémio de habilitação, prémio de sexo, digamos assim. Como isto tem uma estrutura por trás, acabamos por, às vezes, fazer uma leitura que, no fundo, é uma alteração estrutural. Pode ser que, neste momento, haja mais jovens licenciados em setores mal pagos, mas esses setores mal pagos, em 2020, estão mais bem pagos do que eram em 2002. Ou seja, só porque há uma alteração estrutural. Mas, no fundo, até estão mais bem pagos em relação ao antigo. Só que como a estrutura é diferente, parece que são piores, não é? Ou há licenciados neste momento muito mais velhos, em média, do que havia antigamente, ou seja, ou têm mais experiência de trabalho, onde tem idade, experiência de trabalho. Ou seja, esse tipo de efeitos retirado, ficamos com um prémio líquido, chamemos-lhe assim. Mas eu suponho que não vai alterar nada nas conclusões, isso digo-vos já. Em termos de conclusões, eu suponho acho eu. Pronto, não sei se é essa já. Ok, podemos passar aqui então Frederico, Pedro, que meteram as mãos na massa, digam-nos. Frederico, queres? Sim, obrigado pelos seus comentários. Quer dizer, em relação aos conceitos que nós utilizamos, né, nós aqui no fundo procuramos convocar para a nossa análise conceitos de remuneração, digamos assim, de retribuição do salário, portanto, retribuição do trabalho por conta de outrem. Convocámos conceitos que pudessem ser ajustados, digamos assim, às necessidades que nós tínhamos para cada perspectiva de análise que fomos desenvolvendo ao longo do estudo. Ou seja, por exemplo, em relação à evolução dos salários nos últimos anos, não é? Quer dizer, o conceito fundamental que nós utilizamos aqui foram as remunerações declaradas à Segurança Social. Porquê? Porque tínhamos informação disponível para períodos mais recentes, não é? Portanto, tínhamos informação na altura até setembro de 2022, em termos mensais, e tínhamos dados anuais até 2021, não é? Portanto, convocámos esse conceito de remuneração declarada, não é? Que sabemos que tem uma abrangência do ponto de vista de trabalhadores diferente, por exemplo, daquela que tem o conceito de ganho, não é? E que decorre da base de dados quadros pessoal, que tem, enfim, um enfoque muito mais restrito, não é? E por outro lado, porque é que convocámos essencialmente o conceito de ganhos, ou convocámos apenas o conceito de ganho na segunda parte do estudo, não é? Quer dizer, porque na verdade, na segunda parte do estudo, aquilo que nós pretendemos fazer foi comparar categorias sociais, não é? Comparar categorias e a partir dessa comparação de categorias analisar desigualdades e evolução de desigualdades via análise de microdados, não é? Portanto, foi essa a razão pela qual nós utilizamos diferentes conceitos. Portanto, o conceito de rendimento declarado à Segurança Social, que é publicado pelo INE, não é? Com todas as limitações que tem, não é? Porque queríamos, no fundo, analisar períodos mais recentes, porque como o Pedro disse, aqui uma das questões fundamentais da nossa parte do estudo era analisar os efeitos da inflação, não é? E sabemos que os efeitos da inflação começaram a manifestar-se em 2021, mas sobretudo em 2022, não é? Quer dizer, e na segunda parte, quer dizer, recorremos aos quadros pessoal e aos seus microdados para fazer o tipo de análise que eu referi. Quer dizer, esse é sempre um debate, não é? A questão de se utiliza um indicador de ganho ou remuneração base horária face ao ganho para o seu conjunto, não é? Quer dizer, nós na verdade uma coisa que nós pensámos inicialmente é: vamos utilizar a remuneração base, não é? Ou vamos utilizar o conceito de ganho, não é? Quer dizer, por exemplo, para fazer uma comparação direta, por exemplo, com o salário mínimo nacional, porventura até faria mais sentido utilizarmos o conceito de remuneração base, não é? Porque o salário mínimo nacional não tem em conta os outros dois componentes do ganho, não é? Mas ainda assim aquilo que nos pareceu mais interessante, não é? Ou seja, para esta análise, aquilo que nós queríamos fazer no fundo era ter todo o rendimento dos trabalhadores, não é? E foi por isso que utilizámos, sabendo nós que o conceito de ganho tem em conta o trabalho suplementar e tem no fundo aquilo que se chamam os prémios e subsídios regulares, não é? Por exemplo, os subsídios de almoço, essas coisas todas. Quer dizer, na verdade não foi mesmo, quer dizer, é um tipo
de análise, não é? Um tipo de indicadores que se utiliza muito em estudos aqui em Portugal e enfim, não só, portanto, pronto, mas de facto poderíamos, por exemplo, ter ido por essa via dos ganhos horários. Não sei se iria ter assim, uma alteração muito significativa, aliás, até seria interessante no futuro, até aproveitando aí a sua pista, perceber exatamente se as coisas se alteram muito quando temos em consideração a remuneração a remuneração por hora de trabalho e o ganho, no fundo estamos a falar sempre do mês de outubro, e o ganho no mês de outubro. Quer dizer, em relação à outra questão que colocou, a questão das categorias, não é? Ou seja, no fundo, a sua questão é muito... estão a fazer uma análise ajustada ou não ajustada, não é? Da distribuição dos salários. Quer dizer, nós no estudo, por exemplo, em relação aos diferenciais salariais entre homens e mulheres, não é? Nós aí, por exemplo, convocamos várias informação ajustada e não ajustada, não é? E esse nível era aquela questão que eu estava a sublinhar. Em Portugal, e como eu referi, não acontece em muitos países, não acontece em todos os países, as desigualdades ajustadas são, na verdade, até mais elevadas do que quando comparamos a média, não é? E quer dizer, e isso em si acho que acho que é problemático, ou seja, quando comparamos trabalhadores com perfis semelhantes, não é? As desigualdades entre homens e mulheres são mais elevadas, não é? Até que ponto isso acontece quando comparamos outro tipo de categorias sociais, não é? Quer dizer, isso pode efetivamente acontecer. Nós aqui, em relação à questão, no fundo em relação ao impacto dos setores de atividade, não é? Na valorização ou desvalorização das qualificações, não é? Quer dizer, a nossa pergunta inicial é até que ponto é que os setores de atividade em si têm uma gravidade, digamos assim, uma gravidade suficiente para alterar de forma muito significativa a forma como os salários, as qualificações escolares são ou não são valorizadas, não é? Quer dizer, a nossa hipótese inicial é que tinham, não é? E que na verdade, a aposta na especialização económica em certos setores de atividade podia ter também aí um impacto negativo, não é? No sentido em que o avolumar da importância relativa de certos setores de atividade é um pouco quase contraditório com a aposta na qualificação da população portuguesa. E, portanto, era isso. Agora, no fundo, o que está a sugerir é, sim, mas isso, quer dizer, quando não se faz uma análise multivariada, digamos assim, quando não se tem em consideração outras variáveis, não é? E quando não se cruzam outras categorias sociais, quer dizer, isso pode ser um retrato parcelar. Quer dizer, nós temos isso presente, não é? Mas acho que, apesar de tudo, tal como referiu, porventura as questões não se iam alterar assim tanto, não é? Mas isto é aqui uma ideia que eu queria sublinhar, não é? Quer dizer, este foi um estudo que nós, quer dizer, um dos objetivos fundamentais deste estudo era, no fundo, dar também alguma visibilidade pública à versão 2.0 da plataforma Data Lab, não é? E, portanto, nesse sentido, aquilo que nós procuramos também fazer aqui quer dizer, demonstrar as potencialidades da plataforma, os indicadores que nela estão disponíveis. Mas um outro objetivo era quase que, não é iniciar, mas pelo menos dar um reinício, se quiserem, a uma agenda de investigação na área do trabalho e do emprego, não é? Que possa vir a ser aprofundada em futuros estudos, não é? Portanto, quer dizer, eu fui aqui tirando nota de algumas preocupações, comentários, críticas que foram feitos e, quer dizer, e porventura algumas dessas questões, ou todas elas, idealmente, poderão ter resposta em futuros estudos, que já estamos a preparar, na verdade.